Oi, gente, estamos iniciando mais um talk com Edna Esmeraldino e vocês estão vendo que eu tô de castigo sentadinha aqui sozinha, porque o Roberto, não sei, eu acho que a gente vai ter DR quando chegar em casa, porque é o segundo episódio de hoje e ele já sentou do outro lado. Já tô meio preocupada. Devo me preocupar, amor? Não deve não, precisa? porque Não fiz nada? é bom estar aqui, mas hoje nós estamos dois homens, né? Ah, Aqui tá. sempre eu estou sozinho. É que ele, aqui, ele quer estar né? melhor acompanhado, eu acho. Hoje, pelo menos. Nós estamos lá de uma pessoa maravilhosa, realmente, quem conhece sabe do caráter, da idoneidade dele, e é um grande prazer, você que vai apresentar. Isso, hoje eu quis trazer alguém que eu considero um amigo, né? Considero um amigo, já conhecia o trabalho dele, vocês com certeza devem conhecê-lo também. Mas eu fiquei bem curiosa para saber algumas coisas sobre Odair Tramontim, doutor Odair Tramontim. Sabe aquele memezinho? O que se passa na cabeça dele? A gente quer saber o que se passa na cabeça do doutor Odair Tramontim, que deixou uma carreira brilhante de muito sucesso para se aventurar na política. Então, a gente vai conversar um pouquinho com ele. Nos bastidores eu já perguntei o que eu não posso perguntar, né? Para não ser cancelada por ele, no caso, ou para não precisar cortar, mas ele já nos deu a liberdade que a gente pode perguntar o que quisermos. Isso é raro, hein, Edna? Isso já demonstra que ele não tem nada a esconder. Que fala isso. É verdade. Ele ainda não é político, né? Ele está indo para essa carreira, né? E aí, isso que eu quero saber. Eu acho que hoje a gente tem que ser muito corajoso para ir para essa via aí da carreira. Mas hoje o meu objetivo é que vocês conheçam um pouquinho mais e talvez pelo nosso olhar, pelo meu olhar, pelo do Roberto, o doutor Odair Tramontim. Seja muito bem-vindo, querido. Fique à vontade, pode falar de tudo, que a gente vai perguntar de tudo também. Então pode dar oi aí pro pessoal. Bom, primeiro eu fico muito grato pela lembrança, pelo convite, pela oportunidade de fazer essa conversa, né, com duas pessoas muito queridas, que eu estimo, que eu tenho muito respeito, e vou falar tudo o que vocês acharem que possa interessar para o público de vocês. Eu gosto muito de podcasts, sou consumidor de podcasts, porque, na realidade, ele permite que o personagem entrevistado não seja um personagem, seja ele mesmo, porque num momento ou no outro, por mais que ele queira dissimular alguma coisa, ele vai escorregar e vai falar a verdade. É parecido com o tribunal, né? O cara vai se entregar, mais cedo ou mais tarde. É só se for uma pessoa que venha predisposta, muito disciplinada, mas mesmo assim... Se vem de coração aberto, não tem problema, né? Eu posso fazer a pergunta inicial? Pode. Doutor Odair, primeiro, o prazer de ter o senhor aqui é nosso. Posso chamar de você? Claro, óbvio. Falar um pouquinho do passado. O senhor foi promotor, né, durante um bom tempo. Durante 35 anos. 35 anos? Ó, isso, né? Isso. Um bom tempo. E se aposentou, hoje é aposentado. Sim. Né? Ok. Então, primeiro, os parabéns, que eu falei, quem lhe conhece sabe da sua idoneidade e da sua sempre trajetória muito marcante na área jurídica. Né? Então, e hoje nós temos já é a segunda vez que é candidato a prefeito. Sim. Né? Eu vou até fazer uma pergunta que provavelmente a Edna ia fazer. Qual foi, quando era promotor ainda, já tinha essa vontade, poxa, um dia eu vou participar da política, eu quero me envolver, ou não, isso surgiu depois? Foi muito no acaso. Eu nunca imaginei, qualquer devaneio que eu tivesse na minha vida, de que um dia eu estivesse na condição de candidato, sobretudo a prefeito de uma cidade do porte de Blumenau. Certo. Na realidade, Roberto, a minha vida sempre foi assim. Tem pessoas que acham que eu sou aquele cara que planejou, eu saí daqui, fui para lá. Não. Eu sempre fiz tudo que está ao meu alcance, sempre aproveitei todas as oportunidades. Raramente deixo passar alguma boa oportunidade na vida,
mas eu nunca tive assim, obstinação, por exemplo, de ser promotor. Quando eu fosse jovem, nunca imaginei, eu quero ser promotor, eu quero ser professor da universidade, que eu também sou há 34 anos. Exatamente. As coisas acontecem. Eu sempre digo assim para aquelas pessoas que são um pouco céticas, assim, em relação a um ser superior, e eu digo que eu sou a prova viva de que Deus existe. Porque se pegar a minha trajetória, da onde eu parti, por onde eu andei e onde eu cheguei, de fato o improvável. Eu sou a comprovação do improvável. Foi a mão de Deus que me conduziu. Eu sou o improvável. Você vem de família humilde? Muito humilde. Só para você ter uma ideia, eu nasci, meus pais pequenos agricultores lá numa cidadezinha do extremo oeste de Santa Catarina. Qual a cidade? Chamada Campo Herê, que hoje foi dividido e pertence a São Bernardino, lá quase na Argentina. E eu conheci, para dar um indicativo da vida, pequenos agricultores, uma família de 8 filhos, os mais velhos praticamente semi-analfabetos, porque não tinha escola. E eu conheci energia elétrica aos 17 anos de idade. Nossa. Aos 17 anos. Então, fui criado... Hoje você está com quantos anos, doutor? Eu estou com 62. Sem energia elétrica. E, na verdade, essas coisas foram acontecendo. Assim, por exemplo, uma coisa que eu já contei, mas faço questão de ressaltar, é que onde eu estudava só tinha escola até o 4º ano primário na época, era comum, que era o ensino fundamental da época, né? Que se chamava fundamental, até o 4º primário. Aí terminou a 4ª série, só tinha a 5ª a 25 quilômetros, que não tinha ônibus, não tinha transporte, não tinha nada. E aí aconteceu uma coisa que é inusitada. Eu sempre fui um bom aluno, digamos assim, 1º, 2º da classe. E aí eu tive que repetir a 4ª série, por exemplo, porque a minha mãe deve ter ficado com pena de ver um menino com 10 anos, por exemplo, ir para o Cabo da Enxada, né? Que era a alternativa para minha filha. A família criava porcos, produzia aquela agricultura de pequeno agricultor, de subsistência, digamos assim. Né? E aí aconteceu uma coisa que daí eu fiz, então eu repeti a 4ª série sendo o melhor aluno. A sua mãe que fez? A minha mãe que fez, porque meu pai já disse, terminou. Meus irmãos mais velhos todos chegaram à 4ª série, terminaram, foram para o trabalho, que era o comum, não com a nossa família, com todas as famílias, porque não tinha escola. Isso mesmo. Aí eu fiz pela segunda vez a 4ª série, terminou a 4ª série. Você lembra, antigamente a aula começava religiosamente no 1º de março. Começava a aula, né? 1º de março. Justamente. Em dezembro a março era série. Aí chegou no dia 1º de março, todo mundo voltou para a aula, e eu fiquei em casa. Aí o meu destino estava selado. Aí vem a mãozinha de Deus e disse, não vamos perder esse menino aí. E apareceu lá no mês de maio, portanto 2 meses depois, apareceu a notícia de que iria ter o tal ginásio, que era 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Na sua cidade? Na vila, um vilarejo, assim, uma vilinha assim, que tem lá 50 famílias, quem sabe um pouco mais. E aí veio o ginásio, não tinha escola, eles fizeram no pavilhão da igreja, colocaram a turma da 5ª série, depois da 6ª, depois da 7ª e depois da 8ª. Assim eu fiz o chamado ensino fundamental. Que era o primário e o ginásio. Primeiro o ginásio. Terminei o ginásio na 8ª série. Bom, outro drama. Terminei o ginásio, aí o meu caminho natural seria o quê? Ir para a roça. Ir para a roça, continuar com os meus irmãos. Aí o que aconteceu? Eu fui para o dentista na cidade, naquele tempo você ia para o dentista na cidade, ia lá e já fazia tudo. Né? Arrancava um pedaço aqui, era um acontecimento. Eu estava lá e eu pensei assim, meu Deus, eu vou ficar nesse negócio. Aí tinha um posto de gasolina do lado, e eu fui lá e pensei assim, vou pedir emprego. Cheguei para o gerente. Eu tinha já 16 anos, né? Pedi emprego. Aí o gerente falou, você tem que falar com o dono do posto que ficava lá do outro lado. Fui lá, falei, olha, meu pai é cliente de vocês e eu gostaria de pedir um emprego de frentista de posto. Né? Aí ele disse assim, só tem vaga para aqui há 2 meses.
Aí eu cheguei em casa, a mentira Benéfica. benéfica, né? Que é a mentirinha do bem. É. Eu cheguei em casa e disse para minha mãe, porque o meu pai era muito autoritário, então a gente não conversava com o pai. A gente tinha que ter a mãe como intermediária para essas questões. Era assim. comum, Você né? lembra disso, Era né? comum. E aí eu cheguei e falei, mãe, eu quero estudar na cidade que se chamava São Lourenço do Oeste, uma cidade um pouquinho maior. E ela disse, mas como é que tu vai fazer lá? Eu arrumei um emprego. Aí ela disse, sério? Ela foi falar com o pai não deixou e tal, mas a mãe peitou e falou, ele vai estudar. E eu fui para a cidade, ela arrumou uma conhecida dela para eu ficar morando na casa da conhecida dela, até eu arrumar uma pensão. E aí, quando a mãe foi sair, eu falei, mãe, o emprego é só para daqui a 2 meses. Contou primeiro uma parte, depois a outra. E como uma mãe, né? A Claro. gente que é pai, que é mãe, a mãe pegou um dinheirinho, não Coração esqueço, mole. pegou um dinheirinho que as mulheres antigamente guardavam Dava no sutiã, né? E ela pegou o dinheirinho, deixou meu filho, fica com o dinheiro Olha aqui. só. E eu fiquei esperando 2 meses, imagina. Aí eu passei numa obra que estava sendo feita lá, tinha assim, precisa-se de servente. Aí eu fui lá, me ofereci, nesse interregno 2 meses, trabalhei de servente de pedreiro. E enquanto surgiu a vaga do posto, trabalhei os 2 meses de servente de pedreiro. Aí abriu a vaga do posto, fui lá, trabalhei no posto mais ou menos uns 6 meses, 8 meses. Você se autopromoveu de pedreiro a frentista. Isso, mas daí eu cheguei à conclusão que... daí eu tive um problema, porque daí, aquele tempo, não tinha questão de direito trabalhista, não tinha nada. Aí o meu horário era das 7 da manhã às 7 da noite, com meia hora de intervalo. Ah. Só que a minha aula começava às 12 horas. 12 horas, com meia hora de intervalo, 11h30. Aí, o que aconteceu? Eu ia na escola, mas a escola começava às 7 horas. Aí eu pedi para o gerente, olha, me deixa sair 6h30, eu começo 6h30 da manhã, o cara não concordou, enfim, eu peguei e aguentei uns 6 meses assim, chegava com as mãos engraxadas da escola e tal, uma certa vaidadezinha de um adolescente, Sim. já começando a olhar para as mulheres com olhares diferentes, mas a mão encardida de Escondendo a mão no graxa, bolso. mãozinha embaixo. Chegava suave, Aí eu voltei lá para a pessoa do pedreiro lá que eu trabalhava, me aceita de volta. Não, você é trabalhador, aceita de volta. Aí trabalhei acho que mais um ano de servente de pedreiro. E aí depois foram aparecendo as oportunidades, né? Aí fui trabalhar de escritório. Fazer uma brincadeira. Então ele já pode construir a cidade. Literalmente. Olha a ironia do destino, já que eu estou num momento disputando uma prefeitura. Um dos prédios que a gente foi construir lá era o prédio da prefeitura de São Lourenço do Oeste, que existe até hoje, e participei da fase da fundação lá. E aí as coisas andaram, né? Mas eu sou de uma geração que correu atrás de escola, né? Por isso que eu sou, assim, educação para mim é a pauta mais importante, porque a escola ou a educação é a única possibilidade de mudança da vida de pessoa. Para quem nasce sem oportunidade. Sem oportunidade. É a única forma que tem. E a educação pública ela é fundamental porque é na escola que você coloca o teu filho, que você dá uma boa condição, o meu filho, hoje numa boa condição financeira, ele fica em condição de igualdade com o filho de uma pessoa menos favorecida economicamente. Eu concordo. Ali é como se fosse um jogo de futebol. É o esforço, é o talento, é a vontade, é o foco. É isso que vai gerar oportunidade. Então, quando se fala em mobilidade social, que todo mundo fala daqui e dali, a melhor, ou penso, a única ferramenta para quem não vê é a educação. Então, isso me fez uma transformação. E aí, então, tu vê, primeiro eu tive que sair lá da casa dos meus pais e morar de favor numa cidade de 25 quilômetros de distância, trabalhar em subempregos, todas as dificuldades, para fazer o ensino médio. Daí eu fiz o ensino médio que chamava científico. Científico. Bom, aí terminou o ensino médio, um novo drama. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê agora? Trabalhava lá numa empresa de auxiliar administrativo, enfim, aquelas coisas. Já tinha sido promovido. Não, já tinha um empreguinho melhor. Já andava de roupinha mais ajeitada, já não tinha massa de cimento nas unhas, nem graxa nas unhas e tal. E aí veio um novo drama. O que eu vou fazer agora? Aí veio uma outra oportunidade. Eu tinha um amigo
que era muito inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, Poxa. que foi para Florianópolis, fez vestibular para Federal e passou na Federal. E disse assim, ó, vem para cá. Eu disse, mas como que eu vou fazer, me sustentar? Não, quem é do Oeste aqui na capital arruma emprego. É trabalhador, né? É trabalhador e tal. Aí, Então, hoje é fácil falar, naquela época, o pessoal tinha entender, pouco trabalho, muito pouco. Faculdade não tinha. Não tinha. Era Florianópolis, Isso, né? isso. E morava no outro extremo do estado. Era mais perto ir para Curitiba, Do que mais perto para Florianópolis. Porto Alegre do que pra do que para Florianópolis. nossa capital, que era Florianópolis. E para resumir, Edna, então, eu fui para Florianópolis, fiz um cursinho lá de uns 6 meses, mais ou menos, e fiz o vestibular, passei para a Universidade Federal, portanto, eu sou produto da escola pública do meu primeiro dia até a minha formação em Direito. E cursei Direito na Federal, aí fiz estágio no Ministério Público, na Penitenciária, na Delegacia de Polícia, fiz todos os estágios. Isso me permitiu que 6 meses depois de formado, eu passasse num dos concursos mais difíceis, que é promotor de justiça em 1988. Vale dizer, da obra de Deus, eu em 10 anos, em 9 anos, em 9 anos eu saí do chiqueiro de porco, da estrebaria, e tomei posse no cargo de promotor, naquela época, no Palácio do Governo, que era o governador Pedro Ivo Campos, me deu a carteirinha. E aí isso eu digo que é mobilidade social através da educação, com uma boa dose de esforço próprio, claro, de dedicação, disciplina. mas se não fosse essa ferramenta que se chama Escola educação pública, Não teria com condições. relativa qualidade, Não teria eu não teria condições. condições. Foi a oportunidade que te possibilitou mudar a tua vida, né? Então eu aproveito oportunidades. Está aí a Que primeira legal, a primeira característica prova. da minha vida. Eu aproveito oportunidades. E muito bacana a gente ouvir isso, porque a gente vê o Dr. Odair, já ouvi algumas pessoas comentando, mas ele é muito engomadinho e tal. Falei, Muito as pessoas, distante, né? as pessoas não conhecem a Exatamente. história, as pessoas olham o seu cargo e não veem toda a trajetória até que a pessoa chegue ali aquele cargo. Então é importante as pessoas entenderem, né? Exatamente. Que você é uma pessoa que se fez sozinha, a gente pode falar assim. Exatamente. Pessoas é né? igual às outras, né? Que lutou bastante, né? Ele aproveitou as oportunidades, mas ele também lutou. Ele foi atrás, ele aproveitou, arregaçou as mangas, tudo com muito suor, né? Quero que lá em Florianópolis, para se manter também, trabalhar, vou fazer alguma coisa, porque tinha custos, Claro. né? E Eu cheguei a morar em 8 num apartamento de 2 quartos. Nossa. 8 num apartamento de 2 quartos. Imagina. Né? Condições quase subhumanas. Imagina 8 homens num Não, apartamento de é, 2 quartos. Era né? quase um presídio. É mais Quase que um uma presídio, cela. né? Você pega. Quase uma cela. Exatamente. E aí vem uma resposta que as pessoas perguntam sobre o sucesso. O que é o sucesso? Eu sempre digo, e essa frase não é minha, mas eu não sei de quem é o autor, que diz o seguinte, que o sucesso é 10% inspiração, ou seja, inteligência, e 90% transpiração. correr É isso atrás, mesmo. correr atrás. Eu não acredito em pessoa que acorda tarde, por exemplo, né? Do ponto de vista de sucesso. Não estou aqui generalizando, mas a pessoa tem que pular cedo, tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que estudar e as coisas construir a acontecem. vida. As coisas acontecem. Que bacana. E quanto tempo você ficou ali em Florianópolis, doutor? Eu fiquei o tempo suficiente para a universidade, né? São 5 anos. Aí, digamos assim, o 6º ano foi o tempo que eu demorei para fazer concurso, né? Então eu fiquei 7 anos em Florianópolis e aí eu vim para Blumenau. Passei no concurso, fiquei em Brusque, acho que uns 2 ou 3 meses, e eu vim para Blumenau para ficar 1 mês Olha só. e nunca mais saí. Vim aqui em abril de 1989. E hoje, uma característica que as pessoas dizem, além de dizer que eu sou engomadinho, que eu sou um privilegiado, que eu ganho um baita salário, de fato, hoje um promotor ganha muito bem. Sou bem aposentado, acho que até a gente tem muitos privilégio, daí pessoas dizem, tu é privilegiado? Não. Em relação a outras pessoas, sim. Mas eu ganho, e sempre ganhei, o que ganha qualquer promotor de justiça. O que ganha qualquer promotor de justiça. Né? Não, é exagerado. Méritos. Mas na época se ganhava muito mal. Tanto que eu vim para Blumenau
E aí eu ficava umas espeluncas por aí, e aí um promotor mais antigo, doutor Luiz Carlos Schmidt de Carvalho, que você deve ter conhecido, que depois foi secretário de Segurança Pública, morreu no acidente aéreo, tenho um carinho muito grande por ele, ele me conseguiu, e eu fiquei morando 6 meses aproximadamente, no Corpo de Bombeiros aqui de Blumenau. Morei no Corpo de Bombeiros. Só faltava trabalhar nos bombeiros. E aprendi muita coisa ali no Corpo de Bombeiros, porque eu tinha um alojamento de oficiais, e aí, na época, o bombeiro era vinculado ao comando da Polícia Militar aqui, e eles me autorizaram, eu tinha lá um quartinho, e me alimentava lá, pagava o que um oficial pagava, tal, e aprendi muito sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros, espetacular, maravilhoso. Algumas vezes eu até saí junto com eles para ver as ocorrências. Uma grande escola. Sabe apagar fogueiras, hein? Sabe apagar fogueiras. Você já sabe apagar incêndio? É alguma coisa. Muito. Na prefeitura vai precisar. Mas eu fiz muita coisa, mas, por exemplo, um dos estágios que eu fiz, um estágio extremamente importante foi na penitenciária de Florianópolis. Eu trabalhei, acho que mais ou menos 1 ano lá como estagiário. E lá eu aprendi muitas coisas. Um dos meus aprendizados foi a importância da religião na recuperação das pessoas. E hoje eu tenho muito claro que para você recuperar um drogado, para recuperar um bandido, né, é a palavra de Deus. Lá nós tinha a ala dos evangélicos, né, e era um preso completamente diferente. Por quê? Porque ele mudava os valores. Ele era colocado de frente aos ensinamentos que os pastores davam, e aí ele substituía os valores dele, do mal, do furto, do roubo, do tráfico, da violência, pelos valores bíblicos. Ou seja, ele se transformava. Então, para a gente transformar, eu acredito no ser humano, é através da mudança de valores. E essa foi uma questão que a gente está sempre falando aqui no podcast, o pessoal de casa acompanha. Eu sou pós-graduada em neurociência. E hoje a neurociência comprova cientificamente esse fato que você está falando. O Roberto também sabe disso, acompanha sempre comigo os meus estudos. Harvard, inclusive, lançou agora, esses dias, um estudo sobre o poder da oração, que é bem interessante. Eles pegaram uma turma com fase terminal de câncer e anotaram os nomes e passaram para um convento, para que as freiras, todos os dias, 5 horas da tarde, orassem por esse grupo, durante esse período ali dos testes. Após esse período, eles foram fazer a leitura ali dos dados, dos números, para ver qual o resultado. A maioria desses pacientes em fase terminal conseguiram remissão tiveram uma sobrevida maior, alguns depois voltaram a reincidir e tal, mas tiveram uma sobrevida maior, conseguiu-se comprovar cientificamente a eficácia da oração. Mas o mais interessante do estudo é que as pessoas, os pacientes que receberam a oração, eles não sabiam que estavam passando por um teste e que alguém estava orando por eles, né? Então foi comprovado cientificamente isso. Hoje a gente já tem imagens, a gente consegue ativar ali as regiões do cérebro onde ocorrem as mudanças, o cérebro de alguém revoltado, de alguém que está ali sem crença nenhuma e alguém que tem fé, né? Então, inclusive hoje dentro da psicanálise a gente tem uma escala e cada ambiente de trauma nós temos uma forma de resolver. É igual o médico, né? Fé, né? E a fé está no topo de todas elas, ou seja, quando você utiliza a fé, você alinha um indivíduo como um todo. É a única forma que você consegue alinhar. E fé, a gente não está falando de religião. Fé é acreditar em alguma coisa, né? Independente, a gente não está levantando bandeira nenhuma. Em alguma coisa boa, obviamente, né? Porque, enfim... Mas a importância disso, assim como o próprio Ministério Público hoje em dia já tem uma postura diferente também em relação
a isso, né? A incentivar. Hoje os pastores conseguem ir nas cadeias, fazer as igrejinhas locais lá, incentivar, porque única saída, né? é a única De modificação do ser oportunidade. humano. Sejamos Mas- coerentes. Quem é que dá oportunidade para um ex-presidiário? Se ele não tiver um apoio de uma comunidade, como uma religião, por exemplo, que se compromete em encaminhar essa pessoa. Então, como sociedade, a gente tem muitos problemas, né? Mas, no seu caso, acredito que esse teu olhar já vai respondendo algumas questões Sim. nossas, né? Esse teu olhar da transformação, justamente porque você passou por lá, viu essa viveu, necessidade, exatamente. Eu tive essa comprovação, porque o papel da igreja, além da questão da espiritualidade, ele tem um papel social, né? social É. espetacular. Que talvez Da até maior convivência, do apoio, da integração Olha desse só, indivíduo. a primeira coisa, por que a principal, acho eu, né, que faz com que essas pessoas se recuperem? Porque eles começam a conviver com pessoas que pensam mais ou menos igual. Né? Justamente. O que acontece quando alguém é solto de um presídio? Ele vai encontrar os amigos dele. Onde é que estão os amigos dele? Justamente. Né? Exato. Estão lá no Do lado boteco, errado, estão do lá lado bebendo errado. cachaça, estão lá jogando sinuca, estão lá... E aí é um pulinho, Estão no né, crime. para eles voltarem a reincidir. Agora, se ele sai de lá e é inserido numa Bem comunidade, né, onde tem Valores. um ambiente de pessoas que têm os mesmos trabalham, valores, que estudam. cultivam a mesma fé, e aí, aí é o ciclo virtuoso, né? Você substitui o ciclo vicioso pelo virtuoso, e é muito simples a gente chegar a essa conclusão. Voltando ali um pouquinho na sua história, né? Seus pais chegaram a acompanhar a sua posse, essa sua ascensão, como que foi? Então, deixa eu te contar. Porque eu imagino que eles Quando se eu, acompanharam, quando ficaram eu muito orgulhosos. passei no concurso de promotor, lá na casa dos meus pais, ainda não tinha telefone. Já tinha chegado a luz elétrica, mas não tinha chegado o telefone. E então eu me comunicava por cartas, né? Nossa. As minhas comum, notícias né? eram por cartas. Aliás, esses dias eu tenho uma maletinha que eu guardei algumas cartas. E a minha filha, que tem 17 anos, ela ficou quase que uma tarde inteira lendo as cartas do pai. Porque ela nunca recebeu uma carta e nunca mandou uma carta. Uma pessoa que tem 17 Não, anos, é a época das vamos cartas, combinar, né? E ela achou Nós aquilo somos. genial. Eu contando, olha, fiz isso. A minha irmã, olha, aconteceu isso. E as coisas iam acontecer. Então, um fenômeno curioso que aconteceu foi quando eu me formei na universidade, o meu pai e o meu irmão vieram. Né? 2 pessoas da minha família vieram me prestigiar. E viram. Você foi o primeiro a fazer faculdade na família? Daí eu teve um irmão que tinha ido para o seminário e tinha se formado em filosofia. Né? Começou teologia, depois foi para filosofia. Digamos assim, de curso superior que deu profissão, eu fui o primeiro. Aí meu pai veio, mas ele não entendia muito aquilo. Daí ele falou se eu ia ser, o que eu ia fazer, se eu ia ser advogado, o que fazer. Pai, porque eu trabalhei como bancário um bom tempo, né? Eu acho que uns 4 anos trabalhei no antigo Banco Bamerindos, que foi muito bom para mim, por quê? Porque o banco tinha um horário menor. Ao contrário do posto de gasolina, que era 12 horas, é 6 horas. Tinha que trabalhar para se manter. Sim, não, sempre trabalhei. Esses tempos me perguntaram sobre o trabalho. Eu não me lembro de não ter trabalhado na minha vida. Desde pequenininho, lá na roça, uma criança com 3, 4 anos vai pegar um pedaço de lenha para a mãe, segura o rabo da vaca enquanto a mãe tira o leite, qualquer coisa ele faz. Então, na universidade, eu sempre trabalhei, eu fiz o curso de Direito Noturno. Né? Mas para contar essa história da participação dos meus pais, aí eu passei no concurso para promotor e eu vibrei. Mas, não sei, não achei aquilo fosse coisa do outro mundo. Acho que tinha uns 2.000 candidatos, passaram 20. Foi um feito enorme, né? Mas, para mim, aquilo, fiquei feliz. E aí eu mandei uma carta dizendo para o meu pai que eu tinha passado no concurso de promotor e que seria promotor. Eu não sei se ele achou que seria promotor de vendas ou promotor de eventos, com todo respeito a essas atividades, mas enfim, não era promotor de justiça. Né? Pessoa simples não sabia. E aí eu fui na posse, lá era no Palácio na época, e todo mundo com famílias, gente lá, e eu cheguei sozinho lá.
Aí um amigo meu disse assim, tá, e a tua família? Quero conhecer a tua família, o pai de um amigo meu. Eu disse, não, mas minha família não veio. Como, eles não vieram? Não. Sim, mas eles não deram importância? Não, eles não estão sabendo ainda. E aí, A carta foi não uma coisa chegou. curiosa. Aí, resultado, todo mundo foi jantar e eu, para não ficar sozinho, fui comer uma pizza lá com uns amigos e as coisas foram assim. Então, eu sempre fui muito, digamos assim, muito leve na minha vida. Tive as minhas conquistas, mas para mim essas conquistas eram desdobramentos talvez naturais das e aqui não suas tem, escolhas e aqui não tem também. nenhuma pitada de arrogância, dizer que eu... Não. Foi consequência da E também transpiração. não virou um trauma. E também não virou um trauma, né? Não. Você nunca vai me ver ou falar assim, foi difícil. A minha mãe sempre diz assim, Interessante, meu né? filho teve muito sacrifício para ser promotor e tal. Eu disse, sacrifício é levantar às 5 da manhã para tirar leite de uma verdade, vaca, é verdade. trabalhar o dia inteiro Uma na vida roça dura, né? e à noite, chegar à noite ter que tratar porco, tratar boi, tirar leite de novo, porque os animais não tiram férias, os animais não têm sábado, É verdade. não tem domingo, verdade, eu não tem concordo. nada. Então, aquilo era trabalho, né? A vida do pequeno agricultor, É uma vida dura, né, do também. agricultor de Essa subsistência. é uma vida vida dura. difícil. Aí, quando fui trabalhar de servente de pedreiro, meu Deus, trabalhar de servente de pedreiro. Não, uma maior moleza. Por quê? Porque tu trabalha num horário determinado. 5 horas da tarde, até os pedreiros dinamarqueses param de trabalhar. Mesmo com o sol verdade. alto, né? 5 horas da tarde para. Tem sábado, domingo. Domingo, tudo. Então, para mim, eu nunca chorei essas coisas, que foi sacrifício. Dizer assim, o Tramontim teve sucesso na vida, mas ele ralou muito. Eu ralei. Hoje, olhando para trás, comparando com os nossos filhos, justamente. ralei. Mas Outra aquilo vida. para mim não era por quê? Porque eu ia para a escola de pé no chão, Ia feliz. de pé no chão, mas os meus amigos também iam de pé no chão. Né? Eu fiz faculdade morando em 7, 8 num apartamento, mas naquela época era normal um guri e uma menina que vinham do interior lá do- dividir justamente apartamento. do Você fez oeste, medicina, sabe disso. mesma coisa. Né? Sobretudo a medicina, os meus amigos que faziam medicina pior, porque Não eles tinha não hora. podiam trabalhar. Não podia Exatamente. trabalhar, Não isso podiam mesmo. trabalhar. É. Os amigos que faziam odontologia não podiam trabalhar. Agora, o direito, como era um período só, a gente conseguia trabalhar. Eu trabalhava num banco, tanto que chegou no final da faculdade, eu até comprei uma moto, né? Comprei uma motinho, comprei um Fusquinha, porque eu era sempre muito econômico, tal, guardava dinheiro. Então, a vida na universidade foi a melhor fase da minha vida. Acabou, marcante. Disparada, se perguntar qual foi Agora, o momento que você foi mais feliz na minha vida foi toda, marcante, foram os né? 5 anos de universidade. Desafios, Daí, amor, conquistas, né? o Edna, né, amor, eu tenho uma pergunta, né, que vai ser uma Faça. pergunta muito importante, né? E o que fez, né, eu estava falando hoje com a Edna, né, você hoje, graças a Deus, você se aposentou, como você falou, pelo seu trabalho, né, você poderia ficar em casa, né, recebendo sua aposentadoria e não se preocupar mais com nada. Talvez a Mas- maioria fosse olhar e pensar, não, já fiz Deixa, minha parte, justamente. vou descansar, vou me aposentar, né? Né? E vamos supor, vem disputar candidato à prefeitura, que no fundo vão ser um monte de pepino para descascar, né? E se vier a ganhar, no fundo, o salário do prefeito é menos que uma aposentadoria, Sim. né? O que fez o Tramontim ter esse objetivo? Transitar, né, da promotoria para a vida pública, digamos. Essa pergunta muita gente faz. Aliás, a pergunta que as pessoas mais me fazem é o seguinte: o que leva uma pessoa bem-sucedida, com a Justamente. vida resolvida, a entrar na política? Que é um monte de pepino. Aí eu digo assim, aí está a primeira resposta. Porque a política tem que ser um espaço ocupado por pessoas bem-sucedidas. Eu até tenho dito uma frase que as pessoas têm gostado e eu vou repetir. Eu penso que a pessoa tem que se arrumar na vida para entrar na política e não entrar na política para arrumar a vida. Exato. A política, Não depender da a política. política não pode ser uma profissão. A política tem que ser um espaço de doação, de entrega. E eu faço a resposta no seguinte sentido. Primeiro, eu nunca conseguirei viver como um aposentado. Aquele que tira o pijama 2 horas da tarde, aquele que só fica em casa, ou mesmo que saia, mas que não tenha um propósito ao levantar. Acho que isso aí seria uma coisa absolutamente incompatível comigo. E eu imaginava, quando eu projetei, com 35 anos de Ministério Público, eu vou me aposentar. Esse projeto eu fiz.
E tanto que eu concorri na primeira vez, eu sem me aposentar, né? Porque ainda não tinha transcorrido os 35 anos. Deu os 35 anos, eu me aposentei. E a minha ideia era fazer algum trabalho social, ou fazer uma outra faculdade, ou fazer uma coisa diferente, né? Essa era a minha ideia. E pensava assim, quem sabe eu trabalhar na PAI, um trabalho espetacular que eles fazem, ir lá no São Simeão, enfim, alguma coisa. Pensei assim. Mas daí surgiu essa oportunidade de eu fazer um grande trabalho social. Eu acho que ser prefeito é a oportunidade, apesar de todos os Deveria desafios... ser encarado por todos os políticos Eu encaro dessa forma. Né? A ser. política como uma ação social, como uma entrega, como um desafio. E aí, se me perguntar, Roberto, o que eu gostaria com essa minha participação, né, que Deus queira eu ganhe a eleição, seria mais ou menos o seguinte: fazer uma boa gestão, não para vaidade, pro coletivo, né? não. Além de atender o coletivo, não, mas para servir de inspiração para algumas pessoas que gostariam de entrar na política e têm medo, porque a política de fato é um terreno escorregadio, um ambiente inóspito, um ambiente em que não depende de você. Você, para ser um bom médico, depende de ti. Eu, para passar num concurso, para ser um bom promotor, depende de mim. Né? Os resultados dependem da transpiração. A política, não. A política tem muitas variáveis. Para começar, para se eleger. Começar para se eleger. Não é o melhor que se elege. Nem sempre é o melhor que se elege. Justamente. Muitas vezes não é o melhor. O Brasil está cheio de exemplos. Vamos falar na maioria das vezes. Da maioria das vezes. Mas quando um bom se elege, a gente vê o resultado. Justamente. E nós temos exemplos, inclusive, né, na história da cidade, você vê que pessoas, cada um fez uma parte, né? A gente sabe disso. Mas na história do Brasil, a gente vê que a maioria dos nossos presidentes foram ruins. Pessoas despreparadas. Eu concordo. É exceção para isso. Então, o que eu gostaria seria o seguinte: que eu me eleja, que eu consiga entregar aquilo que as pessoas esperam que eu entregue, né? Que sempre é muito menos do que aquilo que a gente gostaria, mas que isso estimulasse um guri desses de 40 anos, de 45 anos, cheio de talento. Eu, nessas andanças de campanha, Roberto, é muito rica uma campanha. Você já participou, Sim. Você sabe disso. A gente conhece algumas ilhas de excelências, jovens de 40 anos de idade que já tem uma empresa que vale 50 milhões, 100 milhões, ou seja, começaram do nada e estão Evoluindo, né? entregando um monte de coisa para a sociedade, quer em produtos que eles fazem, quer em serviços, gerando 200, 500 empregos. Então, são pessoas muito exitosas. Eu penso assim, esse cidadão deveria ser o candidato a presidente. Essa pessoa, essa mulher, esse homem exitoso ser um candidato a prefeito. Então, é nesse sentido que eu queria deixar esse legado. Legal. Servir de inspiração, né? Você tem transitado pela cidade toda, né? A gente que é de Blumenau, a gente muitas vezes não conhecemos a cidade toda, é óbvio. A maioria das pessoas não conhece. Não conhece. Ando mais pela região onde anda. O que você tem visto, Tramontim, nessa cidade, que ela é maravilhosa, mas também tem muitos contrastes? O que você tem visto ao longo das suas andanças aí pela cidade? Olha, Roberto... De bom ou de ruim? Dos dois. Dos dois. Bom, o lado ruim que eu vejo é que, de fato, nós moramos em Santa Catarina, uma das cidades mais prósperas do Brasil, né, do porte dela, e tem muita miséria, tem muita diferença social, tem muitas pessoas morando mal, tem muitas pessoas matando um leão por dia para satisfazer as necessidades básicas, aquelas fundamentais, que é comer e morar. Muito difícil. Né? Tem pessoas com bastante restrições. Esse é um desafio, né? Essa é uma realidade. Mas, por outro lado, a gente vê coisas assim espetaculares, por exemplo. Tem uma região que eu conhecia pouco,
mas eu tenho gostado muito que é a região do sul do nosso município, região do Garcia, Progresso, Nova Rússia, que a Nova Rússia é fantástica, é a minha preferida. Eu sou apaixonado pelos dois extremos, linda, né? com todo respeito aos demais, apaixonado pelos dois extremos, Nova Rússia e Vila Itopava. Eu adoro esses dois lugares, porque eu vou muito de bicicleta para lá e tal. Então, esses lugares, a Nova Rússia já é quase um parque, mas vamos pegar a região do Progresso. A região do Progresso tem umas ruas assim, que a gente só passa daquela principal. Mas eu tenho andado numas transversais que são verdadeiras comunidades. Né? Você entra ali, aquela paz, tem muito verde, um mundo à parte, pessoas né? simples morando ali, Justamente. mas com aquela paz, com aquela felicidade. E aí vem uma outra coisa, que as pessoas se enganam, que para ser feliz precisa ter dinheiro. Não, tem gente que dá aula de felicidade para nós aqui, né? Vivendo com pouco, mas num ambiente de paz, num ambiente de ternura, num ambiente de harmonia. Esses dias, por exemplo, eu fui ali na região do Progresso, gostaria de dizer o nome, mas eu não lembro da pessoa, que eu cheguei numa casa e aí, de repente, tinha lá umas 7, 8 pessoas que foram lá para conversar comigo, os vizinhos, aquele ambiente que, como se você estivesse morando lá num interiorzão. Toda, assim, né? Chama a família toda. Ali, o vizinho, outro ali, eu ouvi falar do Dr. Tramontim e tal. E aí uma pessoa que ganha... Até ele se olha, sabe que é ele mesmo? É verdade. E uma pessoa lá que ganha vida consertando acordeões, por exemplo. Nossa, isso é raro, hein? Que vem do mundo inteiro hoje, né? Vem do mundo inteiro com as facilidades de comunicação, de internet, uma vida assim exemplar, né? Um casal com 2 filhos, aí fizeram um pinhão para mim ali, comi, mas aquele ambiente assim maravilhoso. Então tem muitas pessoas empreendedoras com um pequeno negocinho, pequeno, que trabalha o marido, trabalha a mulher, às vezes um filho. Então, isso é uma lição de vida para a gente, né? No sentido de que a gente fica enxergando o copo meio vazio, né? Mas tem que enxergar o copo meio cheio, porque tem muitas coisas boas acontecendo. Isso nesses ambientes. Por outro lado, a gente vê empresas assim espetaculares, né? Empresa de tecnologia, Blumenau, um polo tecnológico. É o principal polo exportador de tecnologia da informação é Blumenau. Aliás, a tecnologia no Brasil começou aqui em Blumenau pela Cetil. Pela Cetil. Lá nos anos 70. Começaram fazendo aí notas fiscais, depois os bancos começaram a comprar esse serviço. E hoje, essas grandes empresas, para citar umas, por exemplo, a Sênio, a WK e tantas outras, começaram de funcionários lá da Cetil. Pessoas que eram ex-funcionários que vieram... Foram os desbravadores. Desbravadores. Então, a cidade tem muita coisa acontecendo na indústria, por exemplo. Nós temos indústrias excelentes. Tu vai numa Karsten, por exemplo. A Karsten, só para dar um exemplo, do perfil empreendedor do Blumenauense. Por isso que o Blumenauense conversa muito com o Partido Novo, que é um partido que defende o empreendedorismo, um Estado cada vez menor, mais eficiente. Então, a Karsten, ela foi fundada em 1883. A ERG parece-me que foi em 81. Tudo em 1800 e pouco. Ou seja, quando o Brasil ainda tinha escravos. Nossa, o Brasil tinha escravos, que foi em 88, e os nossos antepassados, os alemães, já trouxeram os primeiros teares. Começaram a fabricar as camisetas, não sei o que eles fabricavam. Então, naquela época... Então, perguntar quais são os teus heróis. Os meus heróis são esses. Esses Erings, esses Karsten. Imagina o barco que eles iam. Meu Deus, olha só a situação toda, as adversidades. Então, eles vieram aqui e plantaram essa semente da industrialização que existe hoje com outras matrizes industriais, que existem até hoje em Blumenau. Por isso que Blumenau é Blumenau. Por isso que eu tenho muito orgulho de dizer que eu hoje me considero um blumenauense, moro aqui há 35 anos, tenho dois filhos blumenauenses, e eu me orgulho muito quando vou para outros estados, né? Tu vai lá na Amazônia e tu fala assim, eu sou de Blumenau, eles sabem que existe Blumenau, sabem onde é Blumenau, sabem qual é a nossa característica. Então, Blumenau tem uma marca muito forte. Eu acho que é um povo muito pujante,
né? Urgente. Temos que respeitar as outras cidades, ok? Claro, nós vamos falar de Blumenau, Sim. que a gente é daqui, Sim. mas acabou de falar, a área da saúde é um exemplo, já há 20 a 30 anos, e entre todos os setores, né, Tramontim? Eu concordo plenamente com você. O blumenauense, ele gosta da cidade, ele ama a cidade. Ele não espera, por exemplo, pelo Estado. Se você for olhar, por exemplo, nessa questão que nós estamos falando, Blumenau, aqui vai um pouquinho de bairrismo, mas ele tem uma das medicinas, de Santa Catarina, a melhor medicina de Santa Catarina. Sim, com certeza. E eu diria do Brasil. Você que é médico sabe disso. Nessa área de transplantes, proporcionalmente, nós tivemos... de ponta, né? E não tem nenhum hospital público em Blumenau, sabia disso? Não. Nenhum hospital público. As pessoas acham que Santo Antônio é público. Não, é uma fundação privada. Fundação Privada. Então não tem nenhum hospital público. E aí Blumenau é castigada. Por quê? Porque como o blumenauense faz tudo, aí o Estado... Acha que Sobrecarrega. a cidade é rica, não precisa. É mais ou menos aquele pai que tem um monte de filhos, né? Os que trabalham, dão certo, cuidam da sua própria vida, não depende dos pais, aqueles só fizeram a sua obrigação. Ele vai ajudar os problemáticos, não é isso? Vai ajudar o problemático. E o Estado é exatamente a mesma coisa, né? O governo do Estado dá mais dinheiro público para a saúde, para o hospital de Ibirama, do que dá para os nossos os hospitais aqui de Blumenau. Precisa, né? Por quê? Porque não precisa, porque o blumenense faz tudo. Você vai olhar a proporção de policiais militares nas outras cidades, Florianópolis, é muito maior do que Blumenau. Não, porque os alemães resolvem lá, fazem tudo. Isso mesmo. Né? A nossa infraestrutura é deficitária, por quê? Porque o Estado não participa. Então, o Estado tem muita dívida com o Blumenau, um pouquinho porque o blumenauense sempre matou no peito, fez isso. As enchentes são a maior demonstração aqui. Né? A cidade está coberta com 12, 13 metros. Você vai, isso na sexta-feira, baixa o rio, na segunda-feira tem aula na FURB. Eu tive essa expressão, eu sou professor, eu ainda dou aula na FURB, não me aposentei na FURB. E teve uma dessas enchentes que alagou toda ali a Antônio da Veiga. Aí eu pensei assim, era numa sexta-feira, acho que foi lá em 2011, não sei quando é que foi. Eu pensei assim, pô, agora era um período letivo, e quando foi na segunda-feira, eu liguei para a universidade para saber quando é que ia começar as aulas. Não, tem aula hoje. Ou seja, na sexta-feira estava toda a rua ali coberta de água, baixou o rio, segunda-feira, vida normal. Né? As pessoas limparam, não ficaram esperando pelo Estado, pela prefeitura, cada um foi varrendo ali enquanto a água estava baixando. Né? Um povo resiliente, né? Um povo exemplar. Doutor Odair, você é formado em administração pública? Não, também, eu tenho uma pós-graduação em administração pública. Ok. Na tua opinião, qual é o maior desafio, quando você se tornar prefeito, qual será o teu maior desafio aqui em Blumenau? Nessa área qualificar a gestão. Um dos grandes problemas da administração pública é o problema da gestão. Né? O que acontece? Os quadros são formados pelos ajustes, pelos acordos, pelo famoso toma lá da cá. E aí você tem uma gestão que é um monstro. Por que ela é um monstro? Ineficaz, né? Porque eles dividem os ambientes. A tal secretaria do partido tal entidade é do outro, tal do outro. E aí eles misturam alhos com bugalhos, né? Porque daí, como o partido tal tem um médico, né? Mas esse partido pegou o SAMAI, ele bota um médico administrar o SAMAI. Aí o outro partido tem engenheiro, sobrando põe um engenheiro para administrar a saúde. Né? E as coisas acontecem dessa forma. Então, o que eu defendo, o que eu sempre defendi, e o que o Partido Novo defende? Qualificar a gestão, colocar pessoas certas nos lugares certos. Ou seja, você escolher os cargos de direção baseado no currículo profissional e não no currículo partidário. As pessoas dizem, Tramontim, isso é muito pouco? Não, isso é tudo. Isso é fundamental. Isso é elementar para quem quer entregar bons serviços. Eu quero que no primeiro mundo é assim. Né? No primeiro mundo, não tão longe, Joinville, a gente já está vendo essa prática. O Partido Novo, aí eu vendei um pouquinho, assumiu Minas Gerais, como segundo estado da federação, e Joinville é a nossa maior cidade. E o prefeito lá está com uma aprovação gigantesca. Quase 90%. Por quê? Fez essa lição de casa, colocou pessoas certas nos lugares certos. E aí eu não quero dizer, Adina, que não tenha gente no mundo político competente. Tem. Você precisa de pessoas. Então, por isso, por exemplo,
e aqui vai um pouco de crítica ao mundo político, que eu sou de um partido pequeno, estamos com uma coligação bem encaminhada com o PSD, que foi o único partido que não me pediu nada em troca. Não disse assim, ó, nós vamos coligar contigo se você der tal secretaria dela. Não, não foi isso. A única condição foi que eles disseram assim, nós queremos indicar o vice-prefeito. Perfeito, não há problema nenhum. Mas a composição... Claro, perfeito, perfeito. Mas a condição que nós fizemos é a seguinte, a composição da equipe de governo será baseado na gestão técnica qualificada, inclusive aproveitando servidores públicos que já fazem parte da administração pública e que queiram exercer cargos de diretoria, cargo de direção, de assessoramento, por quê? Porque eles já conhecem a máquina. Você mata 2 coelhos com uma paulada só. Primeiro, você já pega alguém que já está na estrutura, você não precisa trazer alguém de fora. Então não precisa gastar 2 vezes. Justamente. Você valoriza o servidor público, porque daí concursado, porque ele se sente estimulado, isso mesmo. Né? Ele se sente com oportunidades. Só para ter uma ideia, Joinville, em torno de 55%, 60% desses cargos comissionados são ocupados por servidores públicos de carreira. O que eu vejo, que o doutor Tramontim está falando, é isso mesmo, tem vários pacientes, o funcionário concursado, muitas vezes ele se sente, entre aspas, menosprezado ou oprimido, porque que ele não é reconhecido, estou falando do bom funcionário, sim, né, sim. Público. E 2, eu escuto bastante disso, olha, Roberto, o presidente de tal instituição, que é comissionado, sim. O cara não entende nada de nada. Ele não está lá, ele nem sabe por que ele está lá. Isso. Foi só colocado por um cargo político. Do partido. É isso mesmo. Eu observo bastante, doutor Odair, a reclamação geral das pessoas, né, em relação à política. A política não tem jeito, é sempre a mesma coisa, não muda, são todos corruptos, enfim, os comentários básicos que a gente conhece. Hoje nós fomos ao banco, eu e o Roberto, tínhamos um contrato para assinar, fiz umas perguntas para a moça que trabalha conosco, fiz uma pesquisa também fizemos básica. Com a senhora que trabalha conosco. Sim, sim, senhora... a dona Eliane, fiz uma pesquisa perguntando o que as pessoas esperam, o que elas pensam. Eu acho que ainda vai abrir um instituto de pesquisa. Não, mas eu gosto de olhar, o olhar do outro, sim, né? Eu acho que o olhar do outro traz pra gente uma visão diferenciada da nossa. E uma das questões básicas, né? Todos reclamam da política, mas esquecem que quem faz a política são eles. Não são os políticos, né? O prefeito é um só. Tem um monte de candidato, ok, mas o que vai ganhar, o que vai ser eleito é um só. E aí eu trago também a responsabilidade sempre para as mulheres, falo muito, porque mulheres são as que mais falam, as que mais reclamam. A gente está o tempo todo hoje, inclusive entrevistamos a presidente da CIB aqui também. A primeira mulher presidente, né, depois de 122 anos, falamos muito sobre isso também, sobre essas questões. E algo em comum das mulheres, reclamar, reclamar, reclamar e reclamar. Mas aonde está a representatividade das mulheres? Aonde está a nossa voz? Né? A maioria das mulheres votam, inclusive as que eu perguntei hoje, não sabiam em quem votar, mas se fosse hoje a eleição, não sei, mas qual o critério você utilizaria para votar? A pessoa ainda não sabe. Né? Nós vamos ter um período oficial de 45 dias, eu creio. Que é curto, né? Que é muito curto, não dá para conhecer um candidato, não tem como saber. Mas as questões básicas, eu acho que é mais ou menos tipo casamento, né? Quando a gente vai casar, requisito básico tem que ser honesto. A pessoa tem que ter um currículo ali impecável, um passado. E as pessoas fazem o quê? Vão lá e me votam todas as vezes nas mesmas criaturas. Ou se não é a mesma criatura, é o filho da criatura, é o indicado pela criatura.
E aí, quer mudança? É impossível. É impossível. O que a gente pode fazer, na tua visão, para mudar esse conceito das pessoas de... a mudança, ela vem através do voto, né? Como você falou, a base das mudanças vem através da educação. E saber votar é educação. A gente precisa educar novamente as pessoas para que aprendam a votar. Porque querem candidatos honestos, mas se vendem para o desonesto. Ah, não, mas o fulano fez tal coisa pela mãe do irmão do meu amigo, de um primo. Sim. E aí vou votar nele porque o fulano falou que é gente boa. Sim. Como que a gente muda a cabeça desse povo? Sabe uma das aflições que eu tenho como candidato, que eu fui já na outra vez, foi bem diferente, porque foi na época da pandemia. E aí eu tenho uma facilidade relativa, digamos assim, de comunicação, porque eu sou professor. E o professor sabe quando ele está falando algo que interessa ao aluno. Sabe então, quando está agradando quando o teu desafio é prender a atenção. Eu fui promotor de júri muito tempo. Aliás, minha filha assistiu uma palestra sua e ela falou, mãe, eu já vi palestra boa, mas igual a do Dr. Tramontim não tem. Você precisa levar ele no podcast. Foi recomendação dela. Obrigado. Inclusive, quer ser promotora também. Então, olha só. Então, o promotor, quando está falando para o jurado, ele sabe se está prestando atenção. Se você está falando a pessoa dispersa e tal, é porque você não está conectado com ele. Sim. Então, primeira coisa, um dos principais problemas da política é a falta de conexão entre o que diz, o que pensa, o que fala o candidato e o que espera, o que deseja o cidadão comum. Essa desconexão, ela é muito grande. E quando eu tenho, então, uma certa aflição, uma certa angústia, porque eu tenho certeza, quando me dão ali 10 pessoas para eu poder falar 10 minutos, eu tenho um índice, eu acho que eu tenho um índice bem expressivo de convencimento. E como é que eu faço isso? Então, nas campanhas passadas, por exemplo, você vai ali numa empresa que tem 10 funcionários, e alguns empresários aceitam que a gente vá lá e converse com os funcionários. E eu não vou lá pedir voto, eu vou lá e converso. E aí tu olha aquelas mulheres, por exemplo, que estão costurando desde as 5 da manhã, tu chega às 10 horas, elas estão esgotadas, estão cansadas, estão pensando em buscar o filho na creche, ir para casa. Então, a coisa que elas menos têm interesse é ouvir um candidato. Isso mesmo. Então, tu já chega com a previsão. É mais um mentiroso que vem aqui nos enganar. Ocupar o nosso tempo. Ocupar o nosso tempo. E aí eu chego, e a primeira coisa que eu digo assim, pessoal, eu tenho certeza absoluta que vocês só estão me ouvindo porque o patrão mandou vocês ouvir. Eu tenho certeza absoluta. E é verdade. Elas só estão... se ele perguntasse quem quer ouvir o candidato, ia vir 2 ou 3 de 20. Aí eu sempre digo assim, eu tenho certeza que vocês não gostam de política. Mas eu faço uma afirmação. Mas eu tenho um recado para ti. Gostando ou não gostando, participando ou não participando, estudando ou não estudando os seus candidatos, no dia tal, agora vai ser no dia 6, ou dia 29 de outubro, nós teremos um prefeito, uma vice-prefeita e 15 vereadores que tomarão decisões que impactarão na creche do teu filho, na escola do teu filho, no posto de saúde do teu filho, na estrada por onde você transita, ou seja, num universo muito grande de coisas que atingem diretamente a tua vida. Então, quando tu fala isso, a pessoa já se toca. Né? Então, por isso que eu estou me apresentando, dizendo que eu, se tiver a oportunidade de ser eleito, farei isso, farei aquilo, eu não sou mensageiro de ilusões, eu não apresento soluções fáceis para problemas difíceis, porque quem faz isso é um mentiroso, é o comerciante de ilusões. Então, quando você fala isso, olho no olho, com verdade, sem aquela postura de enganador, porque a gente sabe quando as pessoas estão enganando a gente, e por isso que eu não perdoo o eleitor que continua acreditando em mentirosos, porque o mentiroso, ele é detectável. É isso mesmo. Né? Você tem certeza, eu tenho certeza que quando eu estou falando isso... Isso aqui tem histórico, pelo amor de Deus. Não sei como se reelege. Então, não sei. Quando eu falo isso, você tem condições... E aí não precisa escolaridade.
Qualquer pessoa simples, né, sabe, consegue identificar. A gente percebe quando o filho está mentindo para a gente. Exatamente. Por que não identifica quando o político está mentindo para a gente? Então, por exemplo, eu sou difícil de convivência assim com esse pessoal que trabalha com marketing, com essas coisas e tal. Porque eles querem, aí eles querem assim, ó, Tramontim, ó. Vamos arrumar assim. Não, eu não aceito fazer nada do que eu não faço na vida real. Então, por exemplo, de vez em quando, assim, ó, tem uma corrida beneficente, a gente quer que você vá lá. Não vou. Por quê? Porque eu não corro na minha vida real. Eu não gosto de correr. Ah, mas tem um pedal. Ah, não, eu vou. Vou sim, vou por quê? Porque eu faço isso na minha vida real. Por que eu vou fazer uma coisa que eu não faço na minha vida? Eu tenho certeza que a pessoa não vai acreditar nisso. Exatamente. É bobagem. É bobagem isso. Tramontim, pegando esse gancho, né? A gente sabe que vai ter partidos aí com muito dinheiro, com N mil alianças. Sim. Né? O Novo a gente sabe que é um partido enxuto, que não usa verba pública. Né? Agora nós estamos vendo isso, talvez a gente vai usar. Porque talvez isso também dificulta. Eu acho que deveria, porque a verba está lá para isso, deveria. Porque para fazer um marketing, para chegar... Hoje, aqui, eu acho que a maioria das pessoas, né, é por aqui também, isso tem um custo. Né? A minha pergunta seria, qual seria a grande dificuldade do Novo? É dinheiro, né? É recurso, é estrutura. Isso sem sombra de dúvida. Eu, nessa eleição, serei um pequeno Davi contra uns Golias por aí. Com certeza. E essa questão do fundo eleitoral que a gente falou tanto. Eu disputei 2 eleições, me arrebentei. Né? Eu ia daqui para Chapecó de carro, demorava 8 horas, eles iam de helicópteros, pagam com o nosso dinheiro. E aí muitas pessoas começaram a dizer assim, vocês são muito burros. Vocês estão indo para uma guerra, eles com bazuca, com metralhadora, e vocês com estilingue. Quando tem estilingue. Então, a gente está começando a pensar sobre isso. Né? A campanha, por exemplo, de 2020, teve gente que gastou aí não sei quantos milhões, eu gastei menos do que um vereador, R$250. Então, 2 coisas. É possível fazer campanha com pouco dinheiro, ou com quase nada. É possível. Desde que todo mundo faça a mesma coisa. Que seja igualitário. Desde todo mundo né? Porque então, senão é uma briga injusta. Né? E aí você morre abraçado com as tuas boas ideias. Não adianta ter boas ideias e morrer abraçado. Então a gente antes era contra a coligação, resolvemos fazer coligação. De uma forma diferente, sem aqueles amontoados, sem aqueles troca-troca. Sem partidos, não. Enxuta, bonitinha. Que tenha ideias, que tenha as ideias parecidas. Primeiro, esse aspecto. E a questão do fundão, eu não sei se a gente vai usar ou não, porque as despesas que eu estou fazendo na pré-campanha, tudo eu estou pagando com o meu próprio bolso. Por isso que ele vai de bicicleta, viu, gente? Às vezes eu vou de bicicleta. Italiano, né? O cara olha assim, eu vou de bicicleta. Mas é possível, só que a questão da estrutura, ela faz diferença, né? Para produzir essas coisas todas, ter um bom marqueteiro, ter pessoas produzindo os nossos materiais. E tem gente que elogia a nossa rede social. É tudo feito na facão mesmo. Mas sabe por quê? Ela sai verde. Eu vou dar um exemplo. O Bolsonaro se elegeu em 2018 em cima de uma mesa ali, com umas jarras velhas ali, tomando água. Por quê? Porque ele se comunicou adequadamente. Né? Então é possível, sim, só que é muito difícil. É muito difícil. Aí, num segundo momento, ele perdeu a eleição justamente porque aí pela comunicação. Então, eu estou muito animado, por quê? Porque agora eu já estou num outro patamar. Eu concorri a prefeito sem dinheiro, faltou 1,2% para ir para o segundo turno. Se tivesse mais 2, 3 dias, eu teria ido para o segundo turno. E daí é outra eleição. Daí começava do zero em condições iguais, mesmo tempo de TV. Eu tinha 13 segundos de TV. Era coisa difícil. Para dar um 8. Era um 8, tudo bem, o Daír Tramontim, eu era o Enéas da turma, né? Mas daí a gente criou o corte rápido, o Tramontim. Sim. Aí você usa a criatividade, dava para fazer isso. Então, a gente está bem estruturado. E agora tem uma diferença, porque depois eu fui candidato a governador do estado, e muitas pessoas acompanharam os debates, as minhas participações, e eu hoje estou bem conhecido, muitas pessoas o nome já é mais conhecido, batido, né? Muitas pessoas chegam, pelo menos não me conhece fisicamente, mas ele sabe quem é o Daír Tramontim, né? Ouviram falar, eu fiz muitos júris de repercussão, né? De casos
Um deles até foi bem aqui, bem pertinho, aquele caso do Tamara, a menina foi raptada nessa rua Stanislau aqui do lado. Então, isso me deu uma certa densidade, evidência, e hoje eu estou colhendo aquelas coisas que eu plantei. Mas que bom escutar aqui isso, que o novo está repensando isso também, porque eu acho, como a Edna falou, que se elegem sempre os mesmos, porque, infelizmente, eles se coligam com um monte de pessoas, sim, tem uma dinheirama para despejar na eleição, acabam sendo os mais vistos. E o dinheiro que o novo não usa, volta para lá e eles usam. Ou seja, vai ser utilizado contra vocês no tribunal. Não, exatamente então não isso. É inteligente, digamos, não usar. Porque tem o fundo partidário e o fundo eleitoral. A gente está o fundo partidário para a manutenção dos partidos, o eleitoral é só para a eleição. São bilhões de reais. É isso mesmo. Bilhões. E então a gente está pensando, né? Já tem uma conversa nesse sentido, de usar parte, pelo menos, desse dinheiro para custear essas despesas, apresenta conta. Até porque acaba sendo uma briga injusta, pelo menos aqui no nosso município, uma das questões que eu observo. Nós não deveríamos usar o dinheiro público, da gestão pública atual, para a campanha política. Sim. Mas isso vem acontecendo. Não talvez o dinheiro, mas a imagem, a presença, sim, dá na mesma. Dá na mesma. Né? Então é uma briga incorreta e leal. Tem todo o meu apoio, eu acho que é uma questão justa, porque esse dinheiro vai voltar lá e os outros partidos vão utilizar. Nós continuamos, os nossos deputados continuam votando contra, né? Vota contra. Mas enquanto existir, vamos usar, porque é a única forma da gente um dia, quem sabe, acabar com o fundo eleitoral. Que é indecente, são 5 bilhões, cara. Num país miserável como o Brasil, é muito dinheiro. O Brasil não poderia se dar esse luxo. Só que eu fiquei falando isso durante a campanha toda, eu falava mais sobre isso do que sobre propostas, e a população não deu importância. E por falar em propostas, acredito que você está bem a par, né, do nosso município. O que você acha da nossa educação? Por que eu te falo isso, Odair? Por que eu te pergunto? A educação pública. Eu dei treinamento, trabalhei bastante com a Secretaria da Educação aqui e me corta o coração, literalmente, ver as condições que os professores têm para trabalhar em sala de aula, até o preparo que eles têm, a gente precisa falar a verdade, né? Pessoas que estão educando, nossos filhos, né? Os meus já estão criados, mas os filhos de vocês, né, estão aí sendo educados, a maior parte, pelos professores e não por vocês. Os pais, hoje em dia, a maioria estão fora, então a maior educação está vindo do colégio e esses professores estão totalmente despreparados emocionalmente. Nós tentamos fazer um trabalho, esgotados. Tentativa de suicídio, nível altíssimo dentro desse meio da educação, porque os professores não aguentam mais em todos os aspectos. Como você vê, dá para mudar isso? Vocês têm projetos para a área da educação? Tem. Primeiro, Edna, o Brasil tinha que ficar no divã da educação, né? Porque é um dos países, falando geral, né? É um dos países que mais gasta em educação no mundo. É mesmo, né? Em quantidade. Em proporção de recursos. Nós gastamos como uma Alemanha, como uma Inglaterra, um dos países que mais gasta em educação no mundo e que tem um dos piores índices no PISA. Você olhar lá, 160. Né? E uma coisa que e eu falo com uma certa autoridade, que eu sou produto de escola pública. Sempre estudei em escola pública, então eu posso falar. O que acontece? Primeiro, a primeira coisa assim, que me chama a atenção. Se a gente pegar os nossos alunos, até os quinta, sexta série, eles vão muito bem. Se você fizer as avaliações ali, eles vão muito bem. O problema é quando começa ali sétima, oitava, nona, tal, já começa a cair. Quando chega no ensino médio, é uma desgraça. Né? É uma desgraça. Patina, né? Não, patina, vai ruim e tal. O que a gente pensa, Edna? Primeiro que o Blumenau, se comparar no geral, né, não é tão ruim assim. Né? Não é tão ruim. Mas pode muito mais. O que a gente pensa? Sabe uma frustração que eu tenho como promotor? É que eu nunca soube se eu fui um bom promotor. As pessoas dizem que eu era um dos melhores, mas eu não sei. Por quê? Porque no Brasil a gente não mensura, não mede o resultado.
Deveria perguntar o seguinte, tem uma métrica, assim, o Tramontim fez 200 júris. Quantas condenações ele conseguiu? Já seria um indicativo, né? se ele é bom ou é bom, não é isso? Então, na educação tem métrica, porque tem o IDEB, e o Partido Novo fez em Joinville, e nós vamos conversar com os professores, que não adianta eu impor aqui e eles não aceitarem, para criar o IDEM, que é o Índice Municipal. Legal. Municipal. E remunerar os professores, né? Dar um prêmio para ele. Lá o Adriano em Joinville fez isso. Mérito fez o seguinte, dá o 14º salário para os professores que atingirem uma melhora no índice de aprendizado. É um estímulo. É um grande estímulo. Estimula os professores, consegue fazer com que a comunidade escolar separe o joio do trigo, porque todo professor, eu sou professor, todo professor tem um desejo enorme de ver o seu aluno aprendendo. Evoluindo, crescendo. E aí, mas o professor sozinho não resolve a problema da educação. Precisa dos pais. Os pais precisam participar. Porque tem pai que, e eu falo com todo respeito, mas tem pai que acha que é o Estado que tem que educar seus filhos. Não, a escola é complemento. O pai tem que participar. Um tanto que eu tenho observado, e ontem ainda eu fui visitar uma escola que é lá quase na divisa com Indaial, e é uma escola pequena, e o professor disse que eles têm o melhor IDEB do município, um dos melhores IDEB do município. Eu perguntei por quê? Porque como uma escola pequena, os pais participam muito. Os professores conseguem conversar com os pais, integrar os pais, porque o pai... A educação é tão importante que o pai tem que ver na educação algo importantíssimo para os seus filhos. E se o pai não for numa reunião, não for participar, não conhecer o professor do seu filho... Eu concordo. Tem vários professores que conhecem escola pública, realmente é isso aí que o Dr. Tramontim está falando. Eles estão cansados, né? Falando de bons professores, sim, né? E justamente separar o joio do trigo, tem que ter, acho, uma política... boa para estimular os professores. Sim. E, ao mesmo tempo, estimular os pais também a participarem junto com o professor. A educação básica vem de casa, o professor é um complemento, mas ele não é o principal vem de casa. E eu vou complementar isso que está dizendo, que a gente precisa também repensar alguns comportamentos nas escolas, né? Uhum. Por exemplo, a disciplina. Nós temos que dar uma repensada nas disciplinas da escola. E vou dar um exemplo aqui, sem querer polemizar, eu sou um perdedor de votos, né? Tudo muda nesse mundo, menos as disciplinas são as mesmas, né? Eu não estou só falando do conteúdo, não. A disciplina dos alunos, responsabilidade. Eu fui visitar esse dia a escola militar aqui, tem escola militar e tem escola cívico-militar. O índice de aprendizado deles, aí, um dos campeões, uma menina, não sei, um menino, participou de uma Olimpíada em matemática e ficou nos primeiros lugares do Brasil inteiro. Um aluno de escola pública. Por quê? Porque ali tem professores comprometidos, disciplinados, que daí interage com os alunos. O pai que coloca filho nessas escolas militares é um pai que está preocupado com o aprendizado do filho, não quer saber se o filho vai aprender ideologia, aprender sexo, aprender um monte de bobagem que a escola está se desvirtuando, perdendo o foco, achando que lá é para ensinar ideologia. Não, lá é para ensinar português, matemática, educação, física, respeitar, português. Né? Claro, ensinar valores também. Valores, os Agora, valores. Vou lhe contar uma coisa, experiência, eu tenho vários, eu tenho não, porque eu não tenho nada. Há vários pacientes que são professores, eu converso com a Edna, e me acompanham no consultório. Então, a maioria realmente está muito estressado e muito ansioso. E o que a gente vê? O bom professor, como a gente falou, a nível, às vezes, muitos diretores estão lá por indicação política. E aí, eles falam, olha, o diretor da escola fala a linguagem totalmente diferente do professor, né? Então, eles se sentem praticamente não representados. Então, precisa de pessoas da área, comprometidas.
uma evolução boa da educação e para representar esses bons professores. Que assim, ó, é muito grande a reclamação tipo assim, de diretores que estão lá só para representar a parte política e não representam nada. Só para receber o salário, né? A escola, ela também precisa ser repensada em um monte de outras coisas. Por exemplo, assim, o mundo mudou, né? Até tem uma brincadeira que as pessoas fazem, e é verdade. Alguém disse isso, né? Mas se você pegasse assim, 30 anos atrás e tivesse congelado um médico num centro cirúrgico, ali com o bisturi na mão, ali no centro cirúrgico, congelou. E, ao mesmo tempo, um professor dando aula 30 anos atrás. Com giz. Um giz ali. Você descongela o médico, ele não vai conseguir terminar o procedimento cirúrgico, porque em 30 anos a medicina mudou completamente. O professor vai continuar exatamente da onde ele parou. Exatamente. Da onde ele parou, por quê? Porque não mudou nada. E aí, o grande problema é que os alunos mudaram. Também, e eu estou dizendo isso como professor. Né? Eu sou professor há 34 anos. E continuo dando mais ou menos a mesma aula que eu dava 30 anos atrás. Só que agora eu estou dando aula para os milênios. Né? E os milênios são completamente diferentes. Eu tenho um filho de 18, tenho uma filha de 17, então eu sou um pouquinho mais atualizado. Percebo isso. Só que essa gurizada não pensa igual um aluno de 30 anos atrás. E a escola continua com os mesmos métodos, com a mesma pedagogia. E um exemplo que eu dou, Roberto, e é para a gente pensar como educador, é o seguinte, inglês, por exemplo. As escolas, mesmo dos colégios particulares, as escolas não ensinam inglês. Os alunos hoje estão aprendendo tudo vendo filme, ouvindo podcast, joguinhos, essas coisas todas, porque a escola não passa do to be. Não passa. Por quê? Porque nós temos uma coisa terrível, que é nivelar por baixo. Então, se o professor já passou do to be, e aí vem um aluno que só sabe o to be, para todo mundo que já sabe o to be e vem ensinar com aquele. Então, a gente perde muito tempo repetindo, você não valoriza, você nivela por baixo. E eu descobri esse dia falando com uma diretora, eu tenho visitado muitas escolas para aprender, porque tem uma outra coisa. Para entender a realidade deles, né? É que as pessoas esperam muito de um prefeito. Eles esperam um prefeito que saiba tudo de educação, que saiba tudo de saúde, que saiba tudo de infraestrutura, que saiba tudo de água. Não, o prefeito tem que ser alguém que tenha uma capacidade de escutar, de ouvir e a humildade para aprender. O prefeito tem que ser alguém que tenha a capacidade, o perfil de enxergar a floresta, não as árvores. E é esse o grande dilema. Então eu tenho feito muito isso, calcei a sandália da humildade, estou ouvindo os professores. E aí voltando ao assunto, um professor me disse que tem uma lei federal que diz que quando tem um aluno que não aprende, né, que não dominou o assunto, ele não pode progredir no programa sem fazer com que esse seja resolvido, que ele suba o degrau. Então, ao invés de ter uma estrutura auxiliar, que tem um aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem, bom, vamos tirar aqui, vamos dar um professor especial para ele. Não estou falando de aluno especial, estou falando de aluno que lá no momento, por várias razões, pode ser familiar, não está indo bem naquela matéria. Mas não vão parar toda a turma por causa de um, ou por causa de dois, ou por causa de meia dúzia. Então, a gente tem que mudar isso e nivelar por cima. Né? Nivelar por cima. Porque tu imagina essa menina que ficou campeã da Olimpíada de Matemática, ficar ali estudando com um que não consegue aprender a tabuada. Vou dar um Meu exemplo, Deus do céu. Famosa as aulas de reforço, sim. Né? Que tinha talvez em outro período, que a pessoa pode ir lá e ter a aula de reforço em matemática ou em português, no mesmo colégio, né? Sem custo. A gente tem que ter contraturno, tem uma série de coisas. Né? Tem coisas que estão acontecendo, tem muitas coisas boas acontecendo, mas eu acho que a gente precisa resgatar a autoestima do professor, né? Capacitá-lo, dar
cursos, dar atualização para ele e estímulo, inclusive, financeiro, né? Isso que eu estou falando. Olha, essa escola que alcançou 6,5 no IDEB, os professores, desde a merendeira até a diretora, têm que ser recompensados financeiramente. Aquela que ficou no 4,5, temos que rever se é problema dos professores, se é problema dos alunos, se é problema da estrutura, se é problema de acesso a materiais didáticos ou não. A gente tem que encontrar uma solução para, juntos, pais, alunos, comunidade escolar e administração pública, encontrar alternativas para melhorar a qualidade da nossa educação. Que bacana. Como prefeito de Blumenau, né? Como você pretende manter um diálogo direto e transparente com a comunidade? Porque é uma das questões que eu percebi diferente em você, dos outros candidatos, né? De realmente estar conversando com as pessoas, e não é para pedir voto, aquela coisa, não, é literalmente interessado na realidade do cidadão, porque é completamente diferente da pessoa aparecer no evento, sair na foto bonito para dizer eu estou aqui, sou candidato, quero voto. Você realmente está se comunicando com a comunidade. Como que você pretende manter depois esse diálogo? Esse povo vai te chamar para tomar café, comer cuca. Eu sou muito criticado pelo pessoal aí que entende de política, porque não é o mais comum, muitos dizem assim, ó, mas tu não pede voto? Não, não peço voto. Raramente peço voto. Porque a decisão de votar é consequência daquilo que eu prego, aquilo que eu defendo, né? Então, o que eu tenho feito, Edson? A coisa principal, eu não tenho prometido nada. Não faço promessa. Tem pessoas que às vezes dizem assim, ó, promotor, se o senhor, que agora é fase só de pré-campanha, ainda de conhecer as demandas e tal, mas aí o eleitor não faz diferença entre campanha e pré-campanha, o senhor vai asfaltar essa rua aqui? Eu disse, ó, eu não sei. Não, mas se o senhor não prometer, como é que nós vamos votar no senhor? Eu falei, quantos já prometeram? Ah, não, fulano prometeu, ciclano prometeu, Beltrano prometeu. Eu não quero ser mais um mentiroso. Porque eles reclamam que você só aparece lá na época da campanha e não volta depois. Digo, sabe por que eu não volto? Porque vocês obrigam ele a prometer, ele não cumpre, ele não quer ser chamado de mentiroso. Então eu não tenho prometido, tenho dado indicativos do que eu farei. E a única garantia que eu dou para eles é dizer assim, ó, eu tenho o compromisso de ouvir, o compromisso de conversar e de explicar, olho no olho, que a capacidade financeira de um município é muito menor do que o número de problemas que são apresentados. Então eu digo para eles, ó, eu virei aqui nessa associação de moradores e você tem 10 ruas, vocês têm 10 ruas que precisam calçamento ou asfalto. Eu vou dizer, ó, eu só tenho dinheiro para uma. Qual será a escolhida? Qual é a mais importante? É aquela que passa no lado da escola para não ter poeira, para não ter barro para as crianças? Eu acho que vocês vão querer essa, então nós vamos fazer essa. Então, a gente precisa eleger as prioridades olho no olho, sem se preocupar com reeleição, sem se preocupar que depois eu vou ser candidato a deputado, a senador. Esse é o problema do carreirismo político. As pessoas só ficam pensando no dia seguinte, no mês seguinte, na eleição seguinte, no mandato seguinte. Esse é o grande drama de exercício de cargos no executivo. Então, a defesa que eu tenho, né, é olho no olho, falando a verdade. Porque se você disser a verdade, olha, nós não temos dinheiro, as pessoas sabem porque as pessoas estão acostumadas. Por exemplo, o cidadão que tem uma renda aí de 4 mil reais hoje em dia, ele e a mulher, cada um ganhando 2, ele sabe que eles primeiro, antes de trocar de carro, eles precisam ter a geladeira, ter o fogão, eles precisam escolher. O cidadão comum fica fazendo escolha, né? O tempo todo, inclusive quando vai num restaurante, né? Eu ainda sou daqueles que escolhe pela coluna da direita, não pela esquerda, né? Você não, esse aqui é picanha, é alcatra, é filé. Tem que ver o preço, o cara olha, né? Aonde cabe o meu orçamento. E o cidadão comum faz isso todos os dias. As donas de casa fazem isso no supermercado, né? Ou você não gostaria de comprar o Ferrero Rocher?
Né? Você queria um chocolate? Não. Só o filé mignon. Não, tu vai comprar aquele diamante negro, não é isso? Então, as pessoas no seu dia a dia fazem escolha, o prefeito também tem que fazer escolha. É como um pai, ele só dá o passo conforme a perna, ele só vai reformar a casa quando tem dinheiro, e se não tem dinheiro, ele tem que consertar a telha. Ou seja, ele tem que fazer aquilo que é mais importante. E o que é mais importante? Primeiro é saúde para as pessoas. Porque se você tiver uma população doente, Saúde, você não cumpriu sua parte. Você dá educação. Coisas se que você não dá funcionem, educação, né? você não dá emprego de qualidade. Não é isso? Exatamente. Né? Então você precisa fazer essas coisas mais importantes. É importante segurança pública? Fundamental. Sim, se você é não o tiver básico. segurança pública, você não tem. É importante infraestrutura? Claro, se não tiver infraestrutura, não tem estrada para o ônibus subir lá naquele local, ou descer naquele local, ou andar naquele local, para poder dar transporte coletivo para as pessoas. Então, na verdade, é um conjunto de coisas que precisam ser feitas e cabe ao administrador, com verdade, né, com honestidade, dizer: eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E se você fizer isso de uma forma transparente, honesta, as pessoas irão entender. Entendem. Que legal. Voltando para o lado pessoal, você tem 2 filhos, né? Qual a idade dos filhos? 17, minha princesa tem 17 anos, a Isabela, e o Eduardo tem 18. E o que eles acham do pai ser candidato Eu e vir a ser pensava, prefeito? no começo eu tinha muita dúvida lá em 2020, mas eles me Apoiaram. surpreenderam, Deram eles força. foram, porque nós fizemos campanha panfletando no semáforo, eles foram juntos. De corpo presente ali. Foram de corpo presente. Cabo eleitoral. E eles não têm vergonha do pai. Eu achei Que que eles legal. fossem ter vergonha, porque geralmente adolescente Sim. tem vergonha. Sim. Muito pelo contrário, a minha filha, o menino é mais discreto, mas a minha filha, ela participa, ela na época da campanha, ela entrega panfleto, ela pede voto para os amigos dela, agora os amigos dela já têm 17 anos, 18, né, da turma dela, está no 3º ano do ensino médio. O menino já se formou no ensino médio. Então ela fez ela pediu, eu não sabia disso, pediu para um monte de coleguinhas dela para fazer o título, porque até 18 é opcional, né? ela pediu, foi para cima. Então eles Que bacana, têm engajamento, orgulho, que eles bacana. têm orgulho do pai. Que Isso é bacana, bacana já tem escutar. essa paixão também. É. Se você for eleito, teremos uma primeira-dama ou não? Você é divorciado? Eu sou divorciado. Não teremos uma primeira-dama, então? Por Só enquanto se não? aparecer no caminho, né? Ó, meninas, quem sabe? Agora O eu voto, quem sabe? Agora eu vou dizer, isso também, né, no Brasil tinha esse, não, tem que ter uma mulher, tem que ter uma casamentos mulher. de Não, conchavos, tal. Na minha opinião, isso não tem nada a ver. Absolutamente nada a Isso ver. tem a ver, sim, é o caráter Eu acho até do louvável político. que ele tem mais tempo Mais para cuidar tempo, da é verdade, cidade. é verdade. E uma mulher a menos para dar opinião. Não, mas Que mulher opina o bastante. pior é fazer conchavos como tinha nos políticos tradicionais só para agradar a população. É verdade, é verdade. Isso, eu sou uma são pessoa, preconceitos eu sou uma pessoa que muito traíram, né? resolvida, não tenho problema nenhum com isso e jamais traria para o debate questões pessoais. As questões pessoais ali, elas são do ambiente privado do cidadão. Por isso que eu nunca... na outra eleição, eu ainda era casado, a minha ex-mulher em nenhum momento participou, porque É vida pessoal. era o candidato, era eu, né? Claro que o apoio da família é importante, dos meus filhos, por exemplo, eles... São impactados, né, pela sua escolha. Uma injeção de ânimo muito grande quando meus filhos vibram, ficam felizes, isso aí é fundamental. Mas eu tenho os amigos, né, que me apoiam muito, os bons amigos são contra, né? Dizem, não faz isso, né? Mas depois que a gente está no meio, eles me conhecem, sabem como eu sou, e a coisa vai andando. Estou muito estimulado. Que bacana. Minha pergunta final para você. Você fala muito isso, né? A gente percebe que você
faz questão de se colocar num lugar de humildade, mas agora eu quero que você deixe a tua humildade de lado. Isso. E eu sei que você é um bom analista, analisando teus dois concorrentes mais próximos, né? Porque a gente é bem realista, a gente tem uma noção. Você está entre os melhores ali, se Deus quiser, já chega em primeiro, tomara, né? Enfim, No primeiro turno. em primeiro turno, tomara, que a gente não perde tempo, já vamos direto para o que interessa. Mas qual é o teu diferencial dos principais concorrentes? O que você acha que você acrescenta, que você tem de melhor para acrescentar nessa disputa aí entre os melhores? Edna, eu vou ser bem sincero para ti. Uma certa divergência que eu tenho também com o pessoal que me acompanha é que eu não olho para os adversários. Eu, desde a minha outra campanha, porque se você olhar para adversário, primeiro, olha essa questão de dinheiro, de partido, esse monte de tempo de TV, ou não. Já é desigual. Eu sei o meu potencial, eu sei a minha mensagem, eu acredito na minha mensagem. Então, a primeira grande diferença não sou eu, são as ideias que eu defendo. E o meu grande desafio é que o eleitor consiga perceber a diferença das ideias entre os candidatos. Esse é o meu principal trunfo, digamos assim, para dizer que eu tenho chances reais de ganhar a eleição. Por que eu tenho chances reais? Porque as pessoas estão cansadas com esse modelo. Exatamente. Concordo. As pessoas querem mudança. As pessoas, hoje, apesar de ter um universo muito grande de gente que não quer, que não participa, mas tem muita gente que vai olhar Joinville, vai olhar Minas Gerais. Então, quando eu falo essas expressões, por exemplo, qualificação da gestão, pessoas certas nos lugares certos, pessoas que não precisam da política para viver, pessoas que se arrumaram na vida para entrar na política e não entram na política para arrumar a vida, você toca no coração, na razão, no racional do eleitor. E essa diferença eu tenho. Por exemplo, um dos oponentes, né, tem mais que um, talvez, 3, não sei, foram meus alunos. Pegava, por exemplo, o deputado Ricardo Alba foi meu aluno, o deputado Egídio foi aluno, o deputado Napoleão foi aluno, o deputado Nats foi aluno. Então, eu sou professor dessa geração. Não estou falando com arrogância, estou falando com experiência. Né? Com a realidade. E o eleitor, em determinados momentos, ele quer um porto seguro. E eu tenho aí, modéstia à parte, sem sandália de humildade, eu tenho a convicção de que as pessoas me veem, né, como esse porto seguro, como esse cidadão que não precisa da política para viver, como esse cidadão que está entrando na política como uma ação de entrega. Como uma missão, uma missão, né? E não para fruição, não para privilégios, vaidades de poder. Eu era promotor até esses dias, se eu quisesse ficar com poder, teria ficado como promotor, que às vezes, em determinados momentos, tem tanto protagonismo como um prefeito. Não é isso. Então, esse diferencial ninguém tira de mim. Né? Porque um dos grandes problemas da política não são as pessoas, são os modelos. E aí eu quero alongar um pouquinho a mais, para dizer o seguinte: tem pessoas que acham, por exemplo, eu quero votar num candidato de direita. O candidato de direita é o 22. Eu digo, não é verdade. A postura ideológica não está no número, está na trajetória, nas ideias que o candidato sempre defendeu. Só para dar um exemplo, o João Rodrigues, que nos brindou com a sua presença e hoje é reconhecido, Chapecó, né? O prefeito de Chapecó, que é uma das pessoas mais à direita que a gente conhece, amigo pessoal do Bolsonaro, ele está no 55, é do PSD, coligado conosco. Você olha, por exemplo, o Marcel Van Hatten, que é um gigante, deputado do Partido Novo, está no Novo. O Tarcísio, que é o governador de São Paulo, uma referência da boa direita, está nos Republicanos. Então, as pessoas têm que entender que ser de direita não é um número, é uma trajetória, postura. É uma postura, é uma defesa de valores. Então,
essa relação eu tenho, né? E não preciso dizer para ninguém que eu sou de direita, né? Já do outro lado, tem muita gente que não votou no Bolsonaro, criticou o Bolsonaro, votou no PT, pediu voto para o PT e está agasalhado num outro grupo. Quer só estar na crista da onda, né? Exatamente, que é o tal oportunismo. Daí eu volto para dizer o seguinte, e aí tem muita gente que diz assim, Tramontim, tu é muito burro, cara. É burro. Teve um cara que me chamou de burro. Aí eu disse, tá bom, fazer o quê, né? O governador, isso eu não estou falando para ser arrogante, mas é um fato público e notório, o governador Jorginho, com quem eu tenho uma relação muito boa, gosto muito dele, tenho um enorme respeito por ele, ele me convidou 2 vezes para ser o candidato dele em Blumenau, para ser o candidato do PL, que ele preside. Me convidou, porque ele também gosta de mim. Eu tenho certeza disso. Nós temos uma relação muito amistosa. Me convidou, fui lá no palácio, nunca tinha entrado num palácio, na agronômica, almocei com ele, uma generosidade, uma galhardia, uma fineza espetacular. Saí de lá impactado com a postura dele. E ele me convidou 2 vezes. E eu não fui por quê que eu não fui? Porque, como ele disse, seria morro abaixo, né? Possivelmente eu ganharia essa eleição com uma mão nas costas, né? Mão nas costas. Eu não fui por quê? Porque eu tenho os valores do Partido Novo impregnados em mim, né? Eu acredito nisso. Que é uma maneira nova de fazer política. E essa é a razão pela qual eu me apresento com essa segurança de dizer o que eu posso fazer. Então, aquilo que o Adriano faz em Joinville, eu vou fazer aqui em Blumenau, sem precisar perguntar, Adriano, como tu fez? Por quê? Porque está nos nossos valores partidários. E eu tinha muito medo, e hoje eu me alivio muito por isso, de não ter ido pelo PL. Porque se eu tivesse ido para o PL, hoje eu estaria com todos esses partidos, lá, acho que tem uns 35 lá, 18, não sei o quê, estaria com todos lá e eu estaria sendo o quê? Mais do mesmo, não poderia implementar isso que eu estou dizendo, porque lá quem for o candidato não vai ter condições de escolher pessoas certas nos lugares certos, não vai ter como escolher os seus auxiliares pelo currículo, porque já está tudo loteado, porque os partidos que vão lá... Vai devolver um monte de favores, exatamente. Né? Então, esse é o diferencial e é essa segurança que me faz com que eu fale contigo com um semblante leve, né? Ah, mas tu não vai ganhar. Não tem problema. Se eu não ganhar... Vou falar um pouco lá, não vai ter rabo preso com ninguém. Absolutamente com ninguém. Então, como é que eu vou falar com os meus filhos, com os meus amigos, com vocês aqui que estão sendo generosos, me dando esse espaço, que a imprensa não me dá esse espaço? Você pode ver que entrevista, eu só consigo dar entrevista em Blumenau, numa única emissora, e as outras só me convidam porque agora a lei eleitoral exige que dê o espaço para um, tem que dar para todos. Então é nesse sentido que eu me apresento assim, sempre sorridente, leve, feliz, porque eu estou fazendo campanha de uma forma diferente, defendendo ideias, defendendo plataforma, defendendo um jeito diferente de governar. Ou seja, eu sou a novidade por excelência. Então eu facilitei, o cenário facilitou a escolha do eleitor. Muito, muito simples. Tem, de um lado, uma candidatura da esquerda, né, que dizem que será a deputada Ana Paula, não sei quem seja do PT, porque todo mundo conhece o PT, sabe quem é o PT e sabe o que esperar do PT. É isso? O PT não nos surpreende. Né? O PT não nos surpreende. A gente sabe o que esperar do PT. Bom, a nível Brasil aí, é assim, digamos assim, do espectro que está se apresentando mais pela direita, centro-direita, conservador, né, tem 2. Um é a sequência da atual administração, né, com todos esses penduricalhos, com todos os vícios, e a outra somos nós que representamos a mudança. Então, quem quer a mudança, quem quer Blumenau do futuro, quem quer protagonismo, quem quer pessoas qualificadas dirigindo sua cidade, vai ter um endereço que é a nossa candidatura. E aí, a gente vai ter que respeitar o eleitor. Se lá o eleitor, lá em outubro, disser, não, nós queremos mais do mesmo, soberano. O eleitor é soberano. Se o eleitor dizer assim, ó, eu quero alguém
que vai manter as coisas boas que estão sendo feitas, porque em momento algum vocês vão me ouvir dizer que nós temos monopólios de virtudes e que tudo que tem aí está errado, que a prefeitura atual, que o atual prefeito não fez coisas boas. Não, ele fez um monte de coisas boas. Nós queremos manter as coisas boas que ele fez e queremos trazer muitas outras coisas boas. Os erros, e vou dizer mais, Roberto, para concluir, né? Nós somos tão diferentes que o Adriano, em Joinville, por exemplo, manteve 1 ou 2 secretários da administração passada. O Zema, em Minas Gerais, manteve um secretário da administração passada. E aí usa aquela frase que você gosta, porque para nós não interessa a cor do gato, interessa que o gato casse o rato. É isso. Então o Blumenauense vai ter segurança de que o Tramontim, se eleito for, se é bom, vai administrar com o cérebro e não com o fígado. Para mim não tem oposição. Para mim não tem isso. Eu quero entregar resultados. Comprometimento. O que o Blumenauense mais quer hoje, por exemplo? Ele quer água. Ele quer água. E olha só, nós temos o SAMAI, que é sempre foi uma referência nacional. Municípios do Brasil inteiro vinham 20, 30 anos aqui querer saber como era a administração do SAMAI, o que o SAMAI fazia. Hoje o SAMAI está na delegacia de polícia, nas páginas policiais. E as pessoas sem água. Eu tenho ido para as regiões das Itopavas, porque eu estou indo lá no olho do furacão. Eu não estou fazendo campanha aqui na Alameda, aqui no Vitor Conder, aqui no centro, no Vila Nova, não. Eu estou indo lá no olho do furacão, na Itopavazinha, no Progresso, na Itopava Central, na Vila Itopava. E tem gente que fica uma semana sem água. Ora, dar água para a população é uma das coisas mais básicas que existe. Para a vida, né? Então, o eleitor vai ter isso na cara do gol, muito claro, muito firme, muito transparente. Que legal. Fácil de decidir, né? Eu perguntei para algumas pessoas também que vão votar em você, por que, né, votariam em você e o que levou elas a tomarem essa decisão. E todas foram unânimes de maneiras diferentes, mas falando que acham que a política precisa de pessoas honestas e justas. Que não dependam da política. Que alguém que promovia a justiça e que não precisa da política deve ser um bom candidato, e as pessoas querem apostar no que é novo, a redundância, mas é uma nova oportunidade, né? Não adianta a gente querer resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Se a gente quer resultados diferentes, precisamos ter atitudes diferentes. Se queremos um município diferente, a gente precisa ter vereadores diferentes, né? Prefeitos diferentes. Então, que o povo aí se conscientize e aprendam a votar. Mulherada, que eu falo sempre, a gente é 53% dos eleitores, então a mulherada decide. Então, reclamar menos e votar melhor, se politizar, entender... Independente se for mulher ou uma escolha, pessoas boas, não, pessoas sérias. Pessoas qualificadas, né? Nós falamos um pouquinho antes no programa anterior também, sobre essa questão de levantar bandeira. A mulher tem que votar em mulher. Não necessariamente. Mulher vota em mulher, desde que essa mulher seja qualificada. Senão, a gente vota em homens que respeite mulher e que saiba valorizar mulher e colocar mulher no seu devido lugar. Só para aproveitar a tua frase aí, que eu também sempre cito muito, que as pessoas querem resultados diferentes, né? Sim. Mas você nunca vai conseguir resultado diferente fazendo as coisas do mesmo jeito. Não, né? não tem como. Isso aí é elementar, isso é básico. Usando as mesmas práticas. E aí tem uma expressão, que é inclusive bíblica, né, que diz que quando os justos governam, o povo se alegra. Justamente. Quando os ímpios governam, o povo sofre, né? E eu tenho assim, meu currículo, eu combati a corrupção a vida inteira, eu combati crime a vida inteira. Quem sabe um dia a gente vai fazer um podcast só sobre os casos de júris tão nebulosos que eu participei. Sim. Então eu conheço a máquina por dentro, sei como as coisas funcionam, e aí nesse sentido que a gente tem condições de ser um governo de justos. É isso? Legal. Edna, posso falar uma coisa? Pode. Pessoal, também para finalizar, doutor Tramontim, meus parabéns. Parabéns por essa coragem, determinação, trabalho, empenho, que não é fácil, né? Da gente ver aqui um candidato com vontade de mudança,
né? No fundo, Que acredita no que defende, justamente, né? Isso é falando a notório. verdade, não prometendo nada o que não possa fazer, né? Continue assim. Desejamos que a população escute as suas propostas, entenda das suas propostas e que, se Deus quiser, dê tudo certo para o bem da nossa cidade. E eu não gosto de prometer, mas poderia prometer que, se for eleito, voltar aqui no podcast para a gente conversar? Então tá Eu bom. adoro isso aqui. Então tá Eu bom, me aí sinto beleza. Muito obrigado pela Imagina. oportunidade. Foi um Muito prazer obrigada por ter enorme. vindo, a gente Deus fica muito abençoe. feliz. A felicidade é nossa. E a gente espera que o pessoal de casa, né, vejam você pelos nossos olhos, a gente que te conhece um pouco melhor e conhece um pouco o mundo da política, a gente conhece muito dos bastidores, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. A gente está muito próximo à política, não somos políticos, mas a gente está muito próximo à política. Teremos pessoas boas, né, na política. Presto serviço para muitas prefeituras, para o governo do estado, então circulo nesse meio e eu não apoiaria alguém em quem eu realmente não acreditasse que pode fazer diferença. E que me representa, porque eu particularmente desisti da política. Mas vamos apoiar quem a gente acredita. Com certeza, mas a gente apoia pessoas de bem, pessoas honestas, e esperamos recebê-lo para a gente falar como foi a trajetória, né, de uma maneira vitoriosa. Pessoal de casa, não esqueçam, né, os avisos paroquiais. Curtir o vídeo, encaminhar para quem você acha que precisa conhecer melhor o Dr. Odair Tramontim. Muito obrigada pelas novas inscrições. A gente já está atingindo aí quase 400 mil visualizações. E em torno de 9 mil... Esse vídeo é fundamental que as pessoas passem para os outros. Exatamente. Nem sempre ele vai conseguir visitar todos os lugares, estar em todos os lugares, mas o vídeo vai. Então você manda lá, encaminha, olha, assiste aqui, esse é meu candidato, essa pessoa, o que você acha, ou pede opinião de pessoas que tenham noção de política, né? Mas é extremamente importante você mandar enviar esse vídeo aqui. Muito obrigada, gente. Mais alguma coisa, Não, Dr. só agradecer, foi ótimo. Novamente, parabéns. Muito obrigada, e que Deus doutora, ilumine essa trajetória maravilhosa. E que o nosso município possa melhorar ainda mais, né? Nós já somos diferenciados, mas eu acredito que o potencial de Blumenau é gigante e a gente pode melhorar muito mais. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Valeu.